programa ele vai ao ar toda sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã. Nós iremos começar pelo livro de Gênesis, como foi combinado na última sexta-feira passada. Então, como o livro de Gênesis, concluída por Jesus quando ele morreu na cruz. Então, hoje nós vivemos pela graça, mediante a fé, e não mais pela lei. Porque houve a necessidade de que Jesus viesse ao mundo para pegar todos os nossos pecados que cometiam através da lei e pagasse na cruz para que nós hoje tivéssemos essa liberdade de termos a salvação. Então você vai lá para Efésios 8, capítulo 2, verso 8 a 10, que fala bem claro que a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, né? Para que ninguém se glorie, mas também no 10 ele diz que pelas boas obras, né? E que boas obras são essas? Aí você vai ver o fruto do Espírito, né? Que não é os frutos, é o fruto do Espírito, então é no singular. E o fruto do Espírito, ele se divide em diversos dons que precisa que a gente tenha. E a gente tendo a mansidão, o amor ao próximo, o discernimento. Então lá você vai ver o fruto do Espírito. E você vai ver os dons que necessita que cada ser humano tenha para que ele possa, assim, fazer as boas obras que Paulo pede em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 a 10. Por isso que eu vou fazer aqui um resumo do livro de Gênesis. É um livro histórico, né, que conta toda a história da criação do mundo até a vida de José no Egito, quando ele morre, no seu capítulo 50, né? Então, vamos aqui iniciar o livro de Gênesis. E você em casa, nesse momento, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. E eu vou fazer um breve resumo. E você comigo vai acompanhando, certo? E você vai estudando junto com a gente na questão do livro de Gênesis. E você pode depois, durante todo o dia, se quiser ler o livro todo, você vai lendo um capítulo hoje, amanhã outro. São 50 capítulos que tem o livro de Gênesis, né? Então eu vou fazer aqui um resumo dele, do trabalho do livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, que relata a criação do mundo, certo? Escrito por Moisés, que relata a criação do mundo, a origem do pecado, o dilúvio, a história sobre Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José do Egito. O propósito do livro é mostrar que Deus é o Criador, explicar como tudo começou e apresentar seu plano para salvar a humanidade. O livro de Gênesis está no Antigo Testamento da Bíblia, contém 50 capítulos. O nome Gênesis quer dizer origem, início. Moisés escreveu o livro entre 1445 e 1405 a.C. Gênesis ensina importantes lições sobre a soberania e fidelidade de Deus, a seriedade do pecado e a profundidade do amor de Deus. Gênesis nos lembra que Deus é o Criador e que tudo existe por sua vontade. Além disso, destaca a importância da obediência e da fé, mostrando que Deus tem um plano para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. O livro de Gênesis é fundamental para compreender a Bíblia e o plano de Deus para o mundo. Ele nos encoraja a confiar em Deus e a reconhecer que mesmo com a presença do pecado, Deus tem um propósito para salvar a humanidade. Este plano foi realizado plenamente através do sacrifício de Jesus na cruz. O livro de Gênesis
Autoria, escrito por Moisés entre 1445 e 1405 a.C., enquanto os israelitas viajavam pelo deserto até a terra prometida. Os números de capítulos são 50. O propósito, mostrar Deus como Criador, explicar a origem do mundo, do pecado e o plano divino de salvação para a humanidade. Temas principais do livro de Gênesis: criação, pecado, julgamento, redenção, fé e obediência. Histórias importantes de Gênesis: criação. Aí você vai para Gênesis, o capítulo 1. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2. Fala sobre a criação. Aí depois tem Gênesis, no capítulo 3, o dilúvio. Gênesis, do capítulo 6 a 9, Abraão. Gênesis, do capítulo 12 a 25, José no Egito. E Gênesis, do capítulo 37 a 50, que fala de José no Egito. Então, a queda do homem, do capítulo 1 a 2. Gênesis, do capítulo 3, do dilúvio. Do 6 a 9, Abraão. Do 12 ao 25, José do Egito, do 37 a 50. Lições principais. Primeiro, Deus é soberano e fiel. 2. O pecado traz consequências graves a todos nós. 3. A obediência e a fé são recompensadas com a salvação. 4. Deus sempre cumpre suas promessas e cuida de seu povo. Personagem principal: Deus, Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José, no livro de Gênesis. A mensagem: Deus é o Criador soberano e misericordioso. Ele possui um plano para restaurar a humanidade através da redenção de Jesus Cristo. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, a história da criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No primeiro dia ele fez a luz, no segundo o céu, no terceiro separou a terra seca das águas e criou plantas. No quarto dia fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto, os animais do céu e das águas. E no sexto, os animais terrestres e o ser humano, a sua imagem e semelhança. Aí a gente vai para a sua Bíblia em casa, que você estiver com a sua Bíblia aberta, a gente vai agora para o capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis, o verso 26 e 27. Capítulo 1 de Gênesis, o verso 26 e 27. Capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, que diz: Também disse Deus. Veja como é que Deus fala aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, para a gente entender direitinho aqui, quando no capítulo 26 fala, também disse Deus, façamos, a palavra aqui está no plural. Percebemos que na criação do mundo, Deus separou a água da terra, do mar, o firmamento, tudo isso ele fez só. Mas na hora de fazer o principal de sua obra, que é o homem, ele resolveu fazer não só. Você veja que aqui ele coloca no plural, façamos.
Então ele não estava só. Jesus já estava com ele neste período aí da criação do mundo. O Espírito Santo também. Então é importante que a gente observe a leitura nos seus pontos, vírgulas, singular e plural, para que a gente possa entender. A própria Bíblia vai colocar deuses e Deus. Sempre que estivermos falando do Deus principal, o Deus que nos abençoa todos os dias, estará com D maiúsculo. É importante para o nosso estudo no dia a dia. Então, naquele dia lá, da criação do homem, que foi o sexto dia, Jesus, Espírito Santo e Deus, junto, fizeram o homem, a imagem dele. Então veja o quanto ele nos ama, porque ele fez a sua imagem. E às vezes a gente nem dá importância para essa imagem que Deus fez, a semelhança dele. Então é importante que a gente observamos essas partes. No sétimo dia, Deus descansou e abençoou tudo o que ele fez. Deus também plantou o jardim do Éden e colocou Adão e Eva para cuidá-lo. Ele deu liberdade, mas comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 2 e o verso 16 e 17, que diz: E a mulher disse Deus: multiplicarei sobremodo os... E com isso, a mulher desobedecendo a Deus, ela comeu do fruto. E comendo do fruto, eles observaram que estavam nus. Foi atraído pela serpente. E a serpente disse que na hora que ela comesse do fruto, ficaria como Deus. E como a inveja, o orgulho cai no coração do ser humano, ali caiu em Eva através da serpente. E ela comeu do fruto e deu a seu marido, que ele também comeu. E por isso, Deus os repreendeu, de acordo com o capítulo 16, com o capítulo 3 do verso 16, que diz... Ou melhor, no capítulo 2, do verso 16, que diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. E aí eles comeram e desobedeceram. Por isso que Deus deu também no capítulo 3, do verso 16 ao 19, essa ordem. E a mulher, Deus disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeras, maldito a terra por tua causa. Em fadigas obterás dele o sustento durante dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, dessa desobediência, veio a morte. Deus não fez a gente para morrer. Deus fez a gente para a vida eterna. Mas a desobediência nos trouxe esta consequência.
Esse relato mostra Deus como Criador perfeito, destacando que o ser humano deve cuidar da criação e viver em comunhão com Ele. Então, você com a sua Bíblia em casa, vamos lá para Gênesis, no capítulo 3. Adão e Eva pecam sendo expulsos do jardim do Éden. Adão e Eva viviam em paz no Éden até que a serpente os enganou. Gênesis 3, de 1 a 6. Ela fez Eva duvidar da ordem de Deus, dizendo que comer o fruto proibido os tornaria como Deus. Eva comeu o fruto e deu a Adão, que também comeu. Seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Gênesis, no capítulo 3 e 7, quando Deus os confrontou, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Deus então trouxe consequências. Sofrimento no trabalho para Adão, dores para Eva e morte para todos. Gênesis 3, 1, 16 e 19, não é isso? Porém Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, indicando um futuro redentor em Jesus. E a gente vai ver isso em Gênesis 3, capítulo 15, não é isso? 3, capítulo 15. Que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ela, a serpente, feriu no calcanhar, quando fez com que Eva desobedecesse uma ordem de Deus. Mas Jesus, com sua morte na cruz, esmagou a cabeça da serpente. Então, com aquela morte na cruz de Jesus, nós somos agraciados com um bem imerecido, que é a salvação. A palavra diz bem claro em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. A gente precisa ter fé de que Jesus teve todo aquele momento na cruz, aquele sofrimento todo, para nos dar esse direito à salvação. Mas precisamos buscar Jesus para que essa salvação seja conquistada por nós. Deus não precisa da gente para nada, porque Ele nos criou como filho, e o que Ele quer é que seu filho se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, e volte para Ele, com perdões e reconciliação. Eu falo sempre que a gente tem família. Quando os filhos fazem o que a gente não gosta, nós ficamos tristes e o repreendemos. Então também é assim, né? Gênesis, no capítulo 4, conta a história de Caim e Abel. O primeiro crime na humanidade começou aqui. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ambos ofereceram presentes a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel, feita com sinceridade, e rejeitou a de Caim, que era egoísta. O problema sério no ser humano é o egoísmo. Então, aquilo que Deus te dá, se você tiver condições de dar a seu irmão que não tem, dê, porque Deus aumenta o que você tem. Mas a gente tem dentro da gente um egoísmo trazido, enraizado da desobediência, que quanto mais a gente tem, a gente quer mais, sem olhar aquele que necessita de um pouco. Então, isso se chama egoísmo. E foi isso assim que aconteceu com Caim. Abel não. Abel pegava dos melhores que ele tinha e dava, né? Deus aceitou a oferta de Abel, feita com sinceridade, e rejeitou a de Caim, que era egoísta. Caim ficou com raiva e Deus o advertiu a dominar seu pecado.
Ignorando o aviso, Caim matou Abel no campo. Quando Deus perguntou por Abel, Caim mentiu dizendo: sou eu o guardador do meu irmão? Aí você vai ler na sua Bíblia, Gênesis no capítulo 4, verso 9. Deus puniu Caim, tornando-o fugitivo, mas colocou um sinal nele para protegê-lo. Essa história ensina sobre o poder destrutivo do pecado nos relacionamentos e a importância de controlar nossas emoções. Apesar do erro de Caim, Deus mostrou misericórdia a não o tirar a vida. Aqui está um grande exemplo de Deus. Aqui está um grande exemplo de Deus com o que a gente hoje faz com os nossos filhos. A gente, com os nossos filhos, a gente às vezes tem vontade de dar um castigo mais sério, mas a gente não dá. Deus também tinha vontade de exterminar Caim, mas ele não quis fazer isso, pelo erro que Caim cometeu. Mas ele também não deixou que ninguém o tirasse a vida. Então colocou um sinal nele, e Caim se tornou fugitivo. Então, o primeiro fugitivo da história da humanidade foi Caim, que assassinou seu irmão. Ali inicia-se uma grande desobediência com a força de Satanás, que já habitava na terra. Então daí o homem começou a trazer dentro dele várias consequências de desobediência que desagrada a Deus. Porém, no capítulo 6, a humanidade se afastou de Deus e a maldade se espalhou, deixando o coração de Deus profundamente triste. Ele decidiu destruir a humanidade com o dilúvio, mas poupou Noé, que era justo e andava com Deus. Então você veja que quando Deus criou Adão, ele conversava toda tarde com Adão, procurando saber o que Adão tinha feito. Deus fez o mundo e deu a Adão: toma conta dele. É meu, mas tu vai ser o meu trabalhador. Seja obediente a mim e tome conta do mundo. Tudo aqui na terra vai obedecer a ti. Os animais, as plantas para tu se alimentar, certo? Tu vai botar nome em todos os animais. E deu a ordem a Adão. Então o homem Adão e suas descendências seria dominador da terra. E o que Deus queria era simplesmente a obediência de Adão para com ele. Mas os dois desobedeceram e transgrediram um único pedido que Deus fez. E hoje trazemos para a nossa vida. Nós crescemos com muita desobediência. Desobedecendo nossos pais em casa, nossa mãe. Crescemos com a desobediência. Depois constituímos família. Aí queremos que os nossos filhos também sejam obedientes. E a gente vai dar uma olhada lá atrás que a gente foi desobediente. Então os filhos puxam ao pai. Puxam a mãe. E o trabalho para educar dentro da obediência se torna sério. Se torna às vezes difícil. Mas a presença de Deus na tua vida, Deus te ajuda a conduzir a tua família no convívio da palavra, sem as mãos de Satanás dentro dela. É importante que a gente aprenda a palavra de Deus. É importante que a gente aprenda a Bíblia, ler ela e entender, porque a primeira coisa a gente tem que pedir ao Espírito Santo para que ele nos dê o discernimento para o conhecimento da palavra. Você, para entender a palavra de Deus, você não precisa ser formado em teologia, sociologia. Não. Você só precisa pedir a Deus conhecimento, discernimento, para entender a palavra de Deus, e Ele te dá. Porque Moisés não tinha teologia, porque Isaías não tinha,
porque Jeremias não tinha, Ezequiel não tinha, então nenhum profeta tinha. O que Deus fazia sobre ele naquela época, quando o homem pecou, que Deus se distanciou do homem, mas quando Deus precisava de uma pessoa para levar a sua palavra, o seu ensinamento, Deus ungia um homem como profeta. O Espírito Santo habitava sobre ele até ele cumprir o preceito que Deus queria. Então, as profecias, ela tinha um período. Ela não era permanente, ela não era eterna. O único profeta que veio ao mundo e deixou tudo eterno para os dias de hoje e para sempre foi Jesus Cristo. Né? E o último profeta que pregou a vinda do profeta messiânico foi Isaías e João Batista, que foi o último profeta. Então, a única palavra que ela perpetua até os dias de hoje e para sempre é a de Jesus. Os profetas passaram e suas leis também. Hoje vivemos pela graça, pois em Gálatas, no capítulo 3, do verso 16 a 19, nos diz bem claro que uma vez Jesus morto na cruz, ele aboliu toda a lei, ele fez se cumprir toda a lei. Quando o homem, nos dias de hoje, volta a praticar os mesmos rituais que a lei fazia e praticava, é como crucificar Jesus de novo. É como voltar Jesus ao crucifixo, à cruz. Então, Paulo é bem claro nisso aqui. Paulo é bem forte ao livro dos Gálatas. Hebreus, que também fala. Sabe? Então a gente vê nos dias de hoje, cada dia, uma nova igreja sendo fundada. Nós vamos estudar a Bíblia para justamente a gente saber aquela que mais se aproxima dos ensinamentos bíblicos. E é por isso que Deus tocou no meu coração, para trazer o estudo da palavra. Eu sei que o tempo aqui no rádio é pouco, porque é só 1 hora, mas vou fazer o possível para durante 1 hora a gente estudar resumidamente livro por livro. E se não der, a gente deixa para outra parte, para a próxima sexta-feira, né? Então, mas você em casa, você pode ir todo dia estudando o livro de Gênesis e você vai ver toda a história. Capítulos que você sente dificuldade, você passe a caneta nele, deixe rascunhado assim de lado, porque depois você vai voltar a estudar, procurar no dicionário bíblico, certo? Procurar com alguma pessoa que tenha um entendimento a respeito do que aquela palavra quer dizer, porque o Antigo Testamento 80% foi escrito em hebraico e 20% em aramaico. Então, é difícil às vezes você entender o que alguma palavra está ali dizendo. Mas você vai estudando, colocando no papel, depois tirando as dúvidas e você vai aprender. Mas o livro que a gente vai ler ele todo por completo, como eu disse na sexta-feira passada, é justamente o Novo Testamento. Porque hoje é o livro que nos conduz à salvação. Porque pela lei mosaica, ninguém seria salvo. Ninguém. Quando você for lendo comigo todos os dias, o livro de Gênesis, depois vem Êxodo, certo? Aí depois vem Número, Levítico, Deuteronômio, que é o Pentateuco, né? Os 5 livros que Moisés escreveu. Aí a gente vai vendo,
sabe? Que veio no meio a lei, o livro da lei, e as leis foram dadas 10 mandamentos, que a gente acha que só é 10 mandamentos, mas que na verdade aqueles 10 mandamentos tem 613 artigos dentro dele. Então, se o homem não consegue cumprir os 10 mandamentos, imagine 613. Então, tudo isso a gente vai aprendendo aos poucos aqui, estudando com calma e com paciência, e Deus nos dando o discernimento. Então, é importante que a gente estude a Bíblia, para que a gente não seja enganado nos dias de hoje pelos falsos profetas, pelas heresias de muitas religiões que estão surgindo. Então, é necessário que a gente observe a Bíblia e observe o que as heresias nos dias de hoje e os falsos profetas mostram para você. Então, toda a honra, toda a glória e todo o poder pertence a Deus. Certo? Nós não somos nada. Nós não somos nada se não tivermos debaixo da mão poderosa de Deus. Quando Ele quer fazer algo por você, Ele faz. Ele não vai pedir opinião a ninguém, não. Ele é dono de tudo. Ele é dono da nossa vida também. E a gente não é dono de nada. Nós não somos nada. Se não for Deus na nossa vida, nós não somos nada. Então, o trabalho vai ficar hoje, para a próxima semana, a gente vai estudar o capítulo 7 a 9, em diante até o capítulo 50, na próxima semana. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que você em casa estude a sua Bíblia. Leia o livro de Gênesis, vá lendo devagarzinho, um capítulo, notando o que é difícil, colocando de lado, tirando as dúvidas. Porque é importante que cada um de nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Mas num mundo tão confuso, de tantos pregadores e pregações de forma diferente uma da outra, vai confundir sua mente e você não vai saber qual o caminho certo a seguir. Mas a Bíblia, ela te ensina. A Bíblia, ela te mostra. Principalmente o Novo Testamento. Mas é importante que a gente conheça o Antigo, porque quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver o que Jesus falou, cumprindo o Antigo. E trazendo uma nova filosofia de vida para cada um de nós. Né? Enquanto o Antigo era lei mosaica, era lei que Deus estabeleceu para o seu povo através de Moisés, o Novo Testamento é a graça, é o período da graça, em que Jesus se sacrifica como cordeiro imolado na cruz para a remissão de todos os nossos pecados. Veja que a gente vai ver aqui que a Páscoa ela começou com o Êxodo, com a passagem do povo do Egito para a Terra Prometida. Ali já dá sinal de como Jesus iria morrer. Aspergiu sangue no dia em que a praga veio para consumir todo o primogênito do rei. Aspergiu sangue, comer a carne do carneiro assado, bem assado, com ervas amargas, e o sangue passar nos umbrais da porta. Inicia-se ali a primeira Páscoa. Ali era a libertação do povo, que iria acontecer no outro dia. E de lá até Jesus, seu cordeiro imolado, se dava sacrifício de animais para a expiação dos pecados e para o perdão, ano a ano. Foi criado o sacerdócio, né? Então o irmão de Moisés foi o primeiro sacerdote, e depois veio a tribo de Levi, que ficou com esse encargo de sacerdote, até a vinda de Jesus. E Jesus, quando morre, o que é que a palavra diz? O véu do templo se rasgou. Se a gente vai tudo observar isso e estudar o tabernáculo que Deus mandou criar,
para ter um contato dele com o homem na terra, foi feita a Arca da Aliança, e dentro da arca existia a presença de Deus, que era o Espírito Santo. Então, é importante tudo isso, e a gente vai estudar aos pouquinhos para você ter conhecimento. Então, hoje, quando você entrar numa igreja que lá tiver vários rituais do Antigo Testamento, já começa por aí, te mostrando que não está fazendo a vontade de Deus. Porque a lei, ela ficou para trás. Existe hoje um novo testamento. Você compra um imóvel, você faz o testamento daquele imóvel, né? A escritura daquela terra. Com o tempo, aquela escritura venceu-se. Você tem que renovar a escritura, fazer uma nova. Então, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, deu a você uma nova vida. Através da graça, do amor, do arrependimento, da reconciliação com Deus. E é assim que nós iremos estudar a Bíblia todos os sexta-feira e aprender um pouco de como ela nos ensina. Você estudando a Bíblia, você não vai se confundir como Deus quer que você viva no mundo. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final do programa e eu quero também deixar aqui uma mensagem, porque alguém pode estar até dizendo assim: irmão Benedito está fazendo um programa agora toda sexta, e ele não fazia o programa da Igreja Batista, Acordar para Deus. Na verdade, eu ainda faço parte da Igreja Batista, não deixei de estar na Igreja Batista. Só que a Igreja Batista tem a Sociedade de Homens, e a Sociedade de Homens é responsável pelo programa da quinta-feira. Como eu já fazia um bom período fazendo o programa, e lá tem hoje novos irmãos, bastante competente para também trazer a mensagem, eu resolvi, junto com o pastor, deixar o programa para que eles fizessem, né? E resolvi, por conta própria, pela vontade de Deus, a minha vontade, mas principalmente a vontade de Deus, fazer um também na sexta-feira, né? De 7h30 às 8h. Mas eu continuo congregando na primeira Igreja Batista, certo? Para que não reste dúvida de que eu possa ter saído de lá e ter me afastado. Não, de forma nenhuma. Eu só estou trazendo a mensagem bíblica para que a gente estude a palavra. Porque eu sei que é costume das pessoas passar 7 dias da semana aí na igreja, mas não lê a Bíblia. Se não lê, então não vai entender direito a mensagem levada. Então, se o pastor, o pregador, naquele dia que está ali no púlpito, levar uma mensagem distorcida, é aquela que você vai acreditar. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que algo não está de acordo com a mensagem. Então você vai, certo? Já ficar ciente. Se aquela religião ou igreja está levando a mensagem correta ou não. Se o que está fazendo está no Novo Testamento ou está no Antigo. Se tu estás crucificando Jesus de novo ou não. Então é preciso que a gente estude a palavra. E eu foco no estudo porque é aqui que a gente aprende. E quando Deus vê que a gente tem o interesse de aprender, Ele nos passa a colocar o Espírito Santo para que a gente aprenda. Então, meus irmãos, já é 8h30, chegou o meu horário. Vamos agradecer a Deus. E sexta-feira continuaremos fazendo de novo o programa em nome de Jesus, se assim Ele me permitir eu estar aqui presente. Vamos primeiro agradecer. Eu quero agradecer a todos os irmãos ouvintes nesta manhã de sexta-feira. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer, enfim, a todos. E orarmos nesse momento para que Deus possa nos dar um dia de muita paz e muita tranquilidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer por mais uma realização do programa, estudando a palavra de Deus. Quero agradecer pela vida de cada ouvinte, pela minha vida, a vida dos meus familiares. Dizer que sem Ti, nada podemos neste mundo. E pedir a Tua proteção, tanto a mim como a minha família e a todos os familiares do programa Estudando a Palavra de Deus,
a todos os ouvintes do nosso município e cidade vizinha. E que Deus possa estar protegendo no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga, Pernambuco, a voz da cidade.